Bom dia, boa tarde ou boa noite, Marcelo Paes Barreto, da Cidade Saúde, Guarapari, Estado do Espírito Santo. Quinta-feira Santa, muita gente usa esse final de semana para reflexões. Nós deveríamos usar o ano inteiro. Todo dia deveríamos começar o dia fazendo uma prece e fazendo profunda reflexão sobre o que estamos fazendo nessa vida. Mas hoje nós queremos falar sobre Jesus. E é muito importante falar porque desde 1968 eu venho estudando todo dia a Boa Nova, Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos dos Apóstolos, as cartas de Pedro, de Paulo. E aí é que nós vamos ver como se conhece Jesus. A maioria de nós está querendo milagre, está querendo cura, e não tem isso. Não tem isso. Então hoje vamos fazer aqui algumas reflexões, e vamos começar pelo Livro dos Espíritos, questão 625. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo. Então, modelo é para você conhecer o modelo e se modelar de acordo com as instruções dele, com os ensinamentos dele. E a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. O que o animava era a certeza da existência de Deus, a concreta cientificação de que tinha que seguir a lei de Deus. Então aqui está a base nossa de Jesus. A nossa base. Vamos ver o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro da obra. Todo ele, são 28 capítulos, construídos sobre a obra de Jesus. Jesus não veio destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la. Quer dizer, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Então ele veio mostrar para nós como nós trabalharmos a lei de Deus. Ele veio mostrar que na lei de Deus, se você errou, você tem que refazer esse erro para se consertar, se renovar. Você tem que conhecer a lei para se adaptar a ela. O reino dos céus, ele veio ensinar-lhe o caminho que para lá conduz. Ele veio nos ensinar o caminho que nos conduz ao céu. O que é o céu? É encontrar com Deus, sem as amarras dos pecados, dos erros, dos apegos materiais, da inveja, do ciúme, do consumismo. Todo mundo quer comprar chocolate, às vezes até sem ter dinheiro, em vez de usar isso para uma confraternização em família, sem bebida nenhuma. Tem um médio aí dizendo que nós devemos beber socialmente. Não! Quem é correto não bebe em hipótese nenhuma. Ou você é honesto ou não é honesto, ou você segue ou não segue. Então ele veio nos ensinar o caminho que para lá conduz, os meios de se reconciliar com Deus. Ele veio nos mostrar quais são os meios de nos reconciliarmos com Deus. É por isso que existe o Código Penal da vida futura. Nós vamos ter que pagar tudo que fizemos de errado. É lei de justiça. Ensinar-lhe o caminho que para lá conduz, os meios de se reconciliar com Deus e os prevenir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Quem é que viu isso de perto? Quem é que viu isso de perto? Foi Paulo de Tarso.
Paulo era revoltado com a existência de Jesus. Quando ele começou a estudar, e ficou 15 anos estudando os alfarrábios, ele se renova em Cristo. Ele se rende aos ensinamentos do Cristo e escreve aos Gálatas: porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradar ainda a homens, não seria servo do Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Só estudando Jesus, não adianta querer fazer milagre. É estudar de 1 a 3 horas por dia e praticar 22 horas, o dia inteiro praticando e corrigindo os erros e procurando acertar. Disse ele ainda aos Gálatas: estou crucificado com Cristo. Então ele entendeu e trouxe o Cristo para dentro. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Só pelo estudo, é por isso que ele estudou 15 anos. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Fé, só tem fé quem conhece a lei e quem é cumpridor da lei. Isso é que é fé. É a fé raciocinada, com base nos ensinos, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, Paulo de Tarso mostra para nós o que é viver com Cristo. Um amigo, um conhecido de Paulo, Estevão, Gesiel, disse lá, quando estava discutindo com Paulo de Tarso: somente o seu evangelho confere paz e liberdade. Somente o seu evangelho confere paz e liberdade. Quem segue os ensinamentos de Jesus constrói a paz para ele pelos próprios esforços. E o que é a liberdade? Só fazer o que a lei permite. Isso é que é liberdade. Liberdade de pensar, de agir. Isso é que é liberdade. Para isso você vai ter que fazer a lavagem do vaso da alma. Tirar as coisas ruins e só adquirir as boas. Somente o seu evangelho confere paz e liberdade. É o tesouro do mundo. Em sua glória sublime, os justos encontrarão a coroa de triunfo, os infortunados o consolo, os tristes a fortaleza do bom ânimo, os pecadores a senda redentora dos resgates misericordiosos. Isso está no livro Paulo e Estevão, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. É um livro de didática profunda, para ser lido 6 vezes numa encarnação. Ainda disse Estevão, o Cristo é a substância da nossa liberdade. O Cristo é a substância, portanto, eu tenho que conhecê-lo para ele ser o principal roteiro na minha vida. E ainda disse Estevão, Gesiel, no livro Paulo e Estevão: a lei é humana, o evangelho é divino. Moisés é o condutor, o Cristo, o Salvador. Então nós vamos ver que ele é Salvador não para fazer milagre, mas é para estudarmos e seguirmos o seu caminho. Nesse livro, outra enciclopédia, Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, endireitai os seus caminhos. Onde está Jesus que não lhes vejo, que não lhes veio ao encontro dos roubos sucessivos? Em que esfera longínqua permanecerá o Senhor, distante de suas amarguras? Não compreendem que através de mensageiros generosos do seu amor, o Cristo se encontra em cada dia ao lado de todos os discípulos sinceros.
que é discípulo sincero? É aquele que estuda de 1 a 3 horas por dia e passa o dia inteiro procurando acertar. Falta-lhes dedicação ao bem de si mesmos, para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo. É preciso retificar a estrada em que tem vivido. Muitos choram em veredas do crime, lamentam-se nos resvaladouros do erro sistemático, invocam o céu sem o desapego às paixões avassaladoras do campo material. Em tais condições, não é justo dirigir-se a alma ao Salvador, que aceitou a humilhação e a cruz sem queixas de qualquer natureza. Se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os teus caminhos. Regenera os teus impulsos. Desfaze as sombras que te rodeiam e senti-lo-ás ao teu lado com a sua bênção. Ou seja, estudar e aprender a se reformar. Não tem outro caminho. É esse o Jesus maravilhoso, maravilhoso, que está aqui todo dia conosco a nos ensinar. E para terminar, essa homenagem ao mestre, ele é professor, sim, tem pessoas que têm horror de ouvir essa palavra, professor, porque são orgulhosos, acham que sabem tudo. Não, nós somos aprendizes, estudantes, estamos todo dia estudando com ele. Nesse livro, No Mundo Maior, da coletânea de 16 de André Luiz, Francisco Cândido Xavier, é André Luiz. Aqui no final nós temos uma prece linda, linda. Príncipe da paz, não nos deixes indiferentes à discórdia que vergasta o coração de nossos companheiros sofredores. Mestre da sabedoria, afugenta para longe de nós a sensação de cansaço, à frente dos serviços que devemos prestar aos nossos irmãos ignorantes. Emissário do amor divino, não nos conceda paz, enquanto não vencermos os monstros da guerra e do ódio, cooperando contigo em tua augusta obra terrestre. Embaixador angélico, não nos abandone ao desejo de repousar indebitamente e converte-nos em teus servidores humildes, onde estivermos. Mensageiro da boa nova, não permita que nossos ouvidos adormeçam ao coro dos soluços dos que choram por socorro nos círculos do sofrimento. Companheiro da eternidade, abençoa-nos as responsabilidades e deveres. Não nos relegues à imperfeição de que ainda somos portadores. Dá-nos, amado Jesus, o favor de servir-te, e que o Supremo Senhor do Universo te glorifique para sempre. Assim seja. Ou seja, meus irmãos e meus amigos, se quer conhecer Jesus, busque as obras seguras. Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo e de Pedro. E para todas as religiões, estudem, leiam o Livro dos Espíritos, independente da religião. É um livro de filosofia profunda. O Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo, o maior tratado de reforma moral. O livro O Céu e o Inferno e a Justiça Divina e a Gênese. Olha, uma boa Semana Santa, bom descanso, mas cuidado com esse descanso. Tire um tempinho desse descanso para estudar de 1 a 3 horas por dia e refletir muito sobre o que você está fazendo com tudo que está à sua disposição. Muita paz, muita luz, só com Jesus. Fora do estudo não há salvação. Grande abraço, Marcelo Paes Barreto.